Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 16ª aula de Química. Ainda estamos trabalhando o conteúdo de funções inorgânicas. Mais uma vez, só para lembrar, a teoria de Arrhenius. Na aula de hoje, vamos dar continuidade aos exercícios de fixação. Vamos partir da questão 8, já que na aula 15 fizemos da questão 1 até a questão 7. Vocês vão continuar copiando as questões, resolver gradativamente cada uma delas. Dar pausa no vídeo, anota, lê e responde. Na sequência, nós faremos a correção. Então, questão 8 já foi. Aqui está a questão 9. Todas as questões que fazem parte do conteúdo de funções inorgânicas. Questão 9 na tela. Vamos para a questão 10. Questão 10 foi do vestibular da UES 2011.1. Apesar de ser questões de vestibulares, perceba que são questões resolvíveis. Não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Questão 10 na tela. Vamos para a questão 11. Mais uma vez, questão 11. Foi do vestibular da UES 2013.2. Percebe que tudo faz parte do conteúdo abordado, né? Nós vimos ácidos, o conceito de bases e reações de neutralização ácido-base. Vamos agora para a questão 12. Na tela mais uma vez. Essa questão foi do vestibular 2018.2 da UES. Muito boa essa questão. Ela corresponde a todos os conteúdos que foram abordados até aqui. Então são importantes vocês praticarem esses exercícios. E não importa se vocês errem a questão, o importante é que a gente tente resolver e aprender, com os erros, aprender a resolver cada uma delas. Questão 13 agora. Questão que você percebe que é só para identificar qual alternativa não corresponde a uma reação de neutralização ácido-base. Então, questão 13 já foi. Agora vamos para a questão 14, a última questão da aula de hoje. São questões fáceis, que são tranquilas, e eu quero que vocês desenvolvam e tentem responder. Não esperem pela resposta. Tentem realizar a questão, mesmo que vocês cheguem a errar. O importante é vocês praticarem e tentar aperfeiçoar o conhecimento de vocês com base na tentativa e erro. Tá bom? Daqui a pouco eu vou voltar com as resoluções. Eu aguardo só um minuto. Até já. Agora vamos resolver os exercícios de fixação. Questão 8. Uma compressa de água fria usada para luxações é constituída de duas bolsas. Uma contém água e a outra nitrato de amônio. Quando pressionada, a bolsa de água se rompe, dissolvendo o nitrato de amônio e produzindo um frio instantâneo, que pode durar até 40 minutos. A explicação coerente para o fenômeno é que a. Ocorre, no caso, uma reação química de adição. B. O nitrato de amônio se ioniza na presença de água. C. O nitrato de amônio é uma substância termoscópica. Ou D. A dissolução do nitrato de amônio é um processo endotérmico. Bom, pessoal, a resposta correta para esta questão é a alternativa D, pois a friagem que nós sentimos na pele em decorrência do escorrimento do nitrato de amônio e, consequentemente, a sensação de frio que nós sentimos é em decorrência da temperatura externa estar maior do que a temperatura do ambiente onde houve o escorrimento do nitrato de amônio. Então, ele é um processo que absorve energia ao invés de expelir energia,
como é no caso de processos exotérmicos, que liberam calor. Então, a dissolução de nitrato de amônio é um processo endotérmico porque absorve calor do meio. E o meio, no caso, é o corpo ou a compressa de água morna que foi diluída sobre a cabeça de uma pessoa que está febril ou que está com enxaqueca. Pronto. Resposta correta, alternativa D. Vamos para a 9ª questão. Um cristal iônico é um sólido formado por íons positivos e íons negativos, que se atraem por forças eletrostáticas. O exemplo mais simples é o cristal de cloreto de sódio, NaCl, onde o íon Na+, e o íon Cl-, respectivamente um cátion e um ânion, atraem-se eletrostaticamente para formar o cristal. Com relação aos cristais iônicos, pode-se afirmar que a. Os íons Cl- no cristal de NaCl ficam nos vértices e nos centros das faces de um cubo de faces centradas. B. Em um cristal iônico, o número de coordenação significa o número de íons de carga idêntica que circundam imediatamente o íon central. C. Na estrutura do cloreto de sódio, o número de coordenação é igual a 1. D. Os cristais iônicos são modelados por esferas de raios diferentes e de cargas idênticas. Então esse é um tipo de problema de conceito de um sal. Todo sal ele é constituído por um cubo de faces centradas, essencialmente do cloreto de sódio, pois são cristais iônicos. Então, como você pode perceber, este é o formato de um cristal iônico, um cubo de faces centradas. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. A gente marca a alternativa A, pois os íons Cl- do ânion do cristal de cloreto de sódio ficam nos vértices e nos centros das faces de um cubo de face centrada. Vamos para a questão 10. O sal de cozinha é usado desde tempos imemoriais para a conservação de alimentos e, dada a sua importância, já foi usado como moeda, deste fato derivando o verbete salário. Do ponto de vista da química, analise as sentenças abaixo. 1. No sal, o sódio e o cloro são eletrólitos, minerais que conduzem eletricidade em nossos fluidos e tecidos. 2. Gargarejar com água morna e salgada pode acalmar uma garganta inflamada, porque através da osmose o sal remove os fluidos e reduz o inchaço. 3. O processo utilizado nas salinas, utilizando a energia solar para obtenção de sal de cozinha, é uma destilação fracionada. 4. A eletrólise ígnea do cloreto de sódio produz gás cloro, sódio metálico e hidróxido de sódio. 5. O sal de cozinha em excesso aumenta o volume do sangue, porque é um higroscópico e, consequentemente, aumenta também a pressão arterial. São verdadeiras apenas A. 1 e 3, B. 2, 3 e 4, C. 1, 2 e 5, D. 2, 4 e 5. Vamos analisar cada afirmativa. Afirmativa 1 diz que no sal, o sódio e o cloro são eletrólitos. Isso é verdade, pois eles são minerais que conduzem eletricidade dentro dos nossos fluidos e tecidos, já que o corpo humano é composto 65% de água.
Então a afirmativa 1 é verdadeira. 2. Gargarejar com água morna e salgada pode acalmar uma garganta inflamada. Isso aqui é verdade. A afirmação 2 é verdadeira, pois através da osmose o sal remove os fluidos e reduz o inchaço. O item 3 é falso, pois o processo utilizado nas salinas para a obtenção do sal de cozinha não é a destilação fracionada, e sim a evaporação. O item 3 é falso. O item 4 é falso, pois a eletrólise ígnea do cloreto de sódio não produz sódio metálico. Então, 4 é falso. 5. O sal de cozinha em excesso realmente aumenta o volume sanguíneo, pois é uma substância higroscópica que absorve água e, consequentemente, ele se torna uma substância de cor neutra, incolor. Consequentemente, também aumenta a pressão arterial, causa hipertensão. Então, a afirmativa 5 é verdadeira. Então, a gente marca o item C. O item C é correto. Estão corretas as afirmações 1, 2 e 5. Agora vamos para a questão 11. Recentemente, 2 professores da Universidade de Michigan conseguiram desenvolver um processo de retirar ouro da água do mar. Tudo graças a Cupriavidus metalidurans, uma bactéria que geralmente é encontrada no solo, próximo a minas. Os pesquisadores criaram um dispositivo no qual essa bactéria é colocada em contato com o cloreto de ouro existente na água do mar. Essa bactéria, ao longo de uma semana, come o cloreto e excreta o ouro. Ela literalmente defeca ouro. É isso que está querendo dizer. A mais provável reação química da excreção é: nós temos que analisar o processo existente da excreção de ouro pela bactéria em uma das alternativas. Temos que verificar o número de coeficientes e a carga que é formada a partir da reação. Agora vamos analisar cada uma das alternativas. O item A não é verdadeiro, pois o metal ouro deveria ter uma carga, um NOx, mais 1 ou mais 3. Como não existe, está neutro, então esse item está incorreto. O item A é falso. C. Nós vemos que o NOx do metal, após a reação da excreção de ouro pela bactéria, é mais 2. Não pode ser mais 2, deveria ser mais 1 ou mais 3, dependendo da espécie química do ouro. Então, o item C está incorreto. O item D revela que o cloreto de ouro irá produzir, através do processo de excreção pela bactéria, o íon ouro 3+ aquoso. E isso é verdade. Entretanto, perceba que aqui nós temos 3 íons cloreto gasoso, o que não é verdade, porque esse processo é realizado dentro de um meio aquoso, na água. Então, esse item está incorreto. Logo, a resposta verdadeira é o item B, pois o cloreto de ouro sólido irá produzir o cátion ouro 3+ aquoso, juntamente com 3 ânions cloreto aquosos. Como você percebe, está de acordo com esse processo realizado pela bactéria. Então, nós marcamos a alternativa B. A alternativa B é a resposta da questão 11. Agora vamos para a 12ª questão. Estudos indicam que o excesso do consumo de alimentos como salsichas, nas quais normalmente se usam nitratos e nitritos como conservantes, pode estar ligado ao surgimento de câncer no sistema digestório. Assinale a opção que apresenta corretamente exemplos de nitrato e nitrito, respectivamente. Vamos analisar cada uma das alternativas. No item A, eu tenho o nitrito de sódio. A fórmula está correta, pois as cargas estão em equilíbrio eletrostático
Na+, NO2-, mas o enunciado pede para você marcar corretamente e na sequência nitrato e nitrito respectivamente. Por isso, o primeiro exemplo de nitrito de sódio está em desacordo com o enunciado, pois aqui essa substância deveria ser primeiramente um nitrato e não um nitrito. No item C, eu tenho o nitrato de potássio. Perceba que a fórmula está incorreta, pois não deveria existir estes parênteses e nem o índice 2, pois o potássio é um metal alcalino. Então, essa fórmula está em desequilíbrio eletrostático. O mesmo acontece para o nitrito de magnésio. Aqui já é o contrário. Deveria existir 2 parênteses para separar o ânion nitrito e em seguida o índice 2, para assim estar em equilíbrio eletrostático. A fórmula deveria ser MgNO2, 2. Assim, estaremos dispondo corretamente a fórmula do nitrito de magnésio. Vamos para a alternativa D. Já começa errado, pois devemos encontrar primeiramente um exemplo de nitrato. E começa com nitrito de magnésio. A fórmula ainda está incorreta, como nós vimos aqui no item C. Portanto, a gente não marca a alternativa D. Assim, nós vamos marcar a alternativa B, pois a primeira substância é nitrato de cálcio e a sua fórmula está correta, pois o cálcio é um metal alcalino terroso e seu NOx é 2+, é um cátion bivalente. Daí, aqui a presença do índice 2. Portanto, a fórmula está correta. CaNO3, 2, nitrato de cálcio. E esse é um exemplo de nitrato. Agora vamos ver a segunda substância. NaNO2, nitrito de sódio. Está correto. Perceba que ela está em equilíbrio eletrostático, pois o sódio é Na+, um cátion monovalente, e NO2 é um ânion monovalente, esse grupo NO2. Então, está em equilíbrio. Nitrito de sódio. Assim, nós marcamos corretamente a alternativa B. Agora vamos para a 13ª questão. A seguir, temos várias reações não balanceadas. Qual delas não corresponde a uma reação de neutralização? Então, nós temos que marcar a alternativa que não corresponde a uma reação de neutralização ácido-base. Vamos verificar cada uma das alternativas. No item A, eu tenho hidróxido de potássio aquoso, uma base, que vai reagir com ácido carbônico. Nesse caso, os produtos serão sal mais água. O sal produzido é carbonato de potássio. Então, aqui eu tenho um típico exemplo de reação de neutralização ácido-base. Então, a gente não marca a alternativa A. No item B, a primeira substância é uma base, que vai reagir com um ácido. Hidróxido de cálcio aquoso, que vai reagir com ácido fluorídrico. O produto dessa reação é sal e água. O sal produzido é fluoreto de cálcio aquoso. Então, aí nós temos mais um exemplo de reação de neutralização ácido-base. Vamos verificar agora o item D. No item D, eu tenho um hidrácido reagindo com uma dibase. Ácido clorídrico aquoso reagindo com hidróxido de magnésio. Nesse caso, o produto dessa reação será cloreto de magnésio aquoso mais água. Então, mais uma vez eu tenho um exemplo de reação de neutralização entre ácido e base. Vamos para o item E. Eu tenho um ácido que vai reagir com a soda cáustica, uma base.
o produto dessa reação é um sal hidrogenado, certo? Mais água. Então, aqui eu tenho mais um exemplo de reação de neutralização entre um ácido e uma base, que produz sal mais água. Portanto, nós vamos marcar a alternativa C, pois no item C não temos um exemplo de reação de neutralização ácido-base. Primeira coisa, aqui eu tenho uma substância orgânica, é um hidrocarboneto CH4 gasoso, é o metano, o gás metano, que vai reagir com duas moléculas de oxigênio gasoso e produzir o dióxido de carbono gasoso e duas moléculas de água líquida. Então, o item C não é um exemplo de reação de neutralização ácido-base. Portanto, é a alternativa a ser marcada. Marca a alternativa C, pois não é um exemplo de reação de neutralização. Agora vamos para a última questão, a 14ª. Ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má digestão ou azia. Para combater a acidez ocasionada pelo excesso de ácido clorídrico no estômago, seria bom ingerir uma colher de leite de magnésia, que irá reagir com esse ácido. Vamos verificar a alternativa que corresponde à reação de neutralização ácido-base produzindo sal mais água, especialmente para o hidróxido de magnésio, o leite de magnésia, reagindo com o ácido clorídrico estomacal. Vamos verificar. No item A, eu tenho hidróxido de magnésio reagindo com ácido hipocloroso. Portanto, esse ácido aqui não é o ácido clorídrico do estômago. Então, a gente não marca a alternativa A. Vamos verificar a alternativa C. Aqui eu tenho hidróxido de magnésio, a fórmula está correta. Porém, aqui eu tenho ácido clórico, não é ácido clorídrico estomacal. Então, a gente não marca a alternativa C. Né? O item D está errado os dois exemplos, tanto da base quanto do ácido. Aqui a base é hidróxido de manganês e não hidróxido de magnésio. Então, de cara já está errado. E para piorar, o ácido aqui é o ácido cloroso e não é o ácido clorídrico do estômago. Vamos verificar o item E. O ácido clorídrico está correto, a fórmula está correta. Porém, a base aqui da reação é hidróxido de manganês. Portanto, descartamos também a alternativa E. Assim, a resposta correta é a alternativa B. Eu tenho uma base, hidróxido de magnésio, que vai reagir com ácido clorídrico do estômago, leite de magnésia reagindo com ácido clorídrico, que vai produzir os produtos sal mais água. O sal formado é cloreto de magnésio mais duas moléculas de água. Assim, nós marcamos a alternativa B. Resposta correta, a alternativa B. Bom, pessoal, vamos encerrar nossa aula por hoje. Próxima aula, daremos continuidade e prosseguimento ao assunto de funções inorgânicas. Foi muito bom estar com vocês na aula de hoje. Até lá!